Olá, tudo bem com vocês? Sibeli Godoy aqui falando, eu espero que sim. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos juntos mais uma vez para o nosso vídeo de conhecimento na nossa corrente do bem, onde ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E o assunto do nosso vídeo essa semana é a sabedoria de Deus para se fazer justiça. Ai, que assunto maravilhoso que Deus falou ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês hoje. A nossa citação bíblica vai ficar lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: Salomão julga a causa de duas mulheres. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambos estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia, tua serva tirou-me o meu filho do meu lado e deitou nos seus braços. E o seu filho morto deitou nos meus. Levantando-se-me de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho. O teu é o morto. Porém ela disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Essa diz: Esse que vive é o meu filho, e o teu filho é o morto. E essa outra diz: Não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram a espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade para outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse: Ah, senhor meu, dai-me o menino vivo, por modo nenhum matareis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem seu, divide ele no meio mesmo. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo. Não mateis, porque esta é a sua verdadeira mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para se fazer justiça. E esse não é o assunto do nosso vídeo? A sabedoria de Deus para se fazer justiça? Esse caso aqui é um caso que me intrigou muito, porque olha só a situação que colocaram o rei. Eram duas mulheres, estavam sozinhas, não havia testemunha de nada que estava acontecendo. Então era a palavra de uma contra a palavra de outra. E uma falava: Não, o meu filho é o vivo e o dela é o morto. E a outra falava a mesma coisa. E olhem que situação que colocaram o rei, quando não tem nenhuma testemunha, não tem mais ninguém vendo, só tinha elas duas. E uma fala uma coisa, outra fala outra coisa. E aí, somente Deus, gente. Eu quero dizer para vocês que às vezes você se encontra numa situação dessa, de pessoas falarem alguma coisa sobre você que você não tem nem como se defender, na verdade, né? Porque era você e a outra pessoa que estava naquela situação, não tem outra testemunha, não tem fatos, não tem vídeos, não tem nada, mas existe um Deus puro e soberano que tem a sabedoria de Deus para fazer justiça, e ele está vendo todas as coisas. Não se sinta injustiçada, porque às vezes aconteceu uma situação onde não tinha outras testemunhas, você foi julgado, você foi injustiçado e você não tinha como fazer. Aqui, graças a Deus, a sabedoria de Deus veio sobre esse homem que falou assim: então pega a espada e corta esse menino no meio e dá metade para uma e metade para outro. Nisso, a mãe, que o filho já era morto mesmo, porque quando a pessoa tá na merda, gente, ela quer que todo mundo esteja na merda junto com ela. É muito difícil uma pessoa que quando ela está ruim, ela torce pro outro dar certo. Não, ela tem aquele sentimento ruim e ela quer que todo mundo sinta a dor que ela está sentindo. E aí ela falou: bom, meu filho já tá morto mesmo, que mate o dela também. Foi a sensação que aquela mulher teve quando ela falou assim: não, divide mesmo esse filho no meio.
eu acho certo o que o rei tá falando. Divide ele no meio, metade para ela, metade para mim. Mas aí a mãe, por amor ao seu filho, não querendo tá certa ou tá errada, né? Porque o mundo, ele é muito as pessoas brigam muito por estar certo e tá errado. E às vezes nem existe um lado certo e um lado errado. Existem maneiras diferentes de pensar, maneiras diferentes de agir, e existem atitudes, né, que as pessoas decidem naquele momento tomar, mas às vezes foi por nervoso, às vezes por calor do momento. Não seria uma atitude que normalmente ela tomaria. Então, assim, a vida da gente, na hora de fazer justiça, gente, a gente quer estar certo. A gente quer que as coisas sejam, que todo mundo veja a vida do jeito que a gente vê. Mas existe um Deus puro e soberano, que ele conhece o que está na nossa mente, no nosso coração, e o justo não se justifica, né? Então, essa passagem maravilhosa aqui mostrou que o amor de mãe falou para ela assim: não, eu prefiro ficar sem o meu filho, eu prefiro dar uma de que eu era louca, né? E deixar o meu filho vivo, porque o mais importante não é quem tá certo nessa situação, é o meu filho. Eu amo ele, eu quero que ele esteja vivo, né? Não, eu não quero que ele morra só pelo fato de que eu quero provar de algum jeito que eu estou certa. E o amor reinou nessa situação maravilhosa. E eu quero convidar você para conhecer esse amor da verdade de Deus. Porque esse amor da verdade de Deus, mesmo quando você abre mão da justiça, mesmo quando você fala assim, não, tá tudo bem. Se as pessoas quiserem pensar isso de mim, elas podem pensar. Porque não tem o que fazer, não tem como eu me defender, não tem como eu provar algo, né? E aí Deus entra na sua vida e faz a justiça, porque Ele conhece o seu coração. A sabedoria de Deus para fazer justiça é a melhor que você pode querer nesse mundo. Não fique comprando briga, não fique arrumando confusão, não crie desamores entre as pessoas, não queira impor a sua vontade, impor a sua opinião e impor que as coisas sejam da maneira como que você acha que deveria ser. Deixa que Deus é justo, Ele cuida de todas as coisas. O tempo mostra tudo para todo mundo. Deixa Deus cuidar, deixa a sabedoria de Deus ser justa para a sua vida, assim como foi aqui. Sabe? O rei Salomão, antes de acontecer esse fato, Deus pediu para ele que ele pudesse escolher o que ele quisesse na vida dele, e o rei pediu sabedoria para governar o povo. Olha que maravilha! Ele pediu sabedoria para governar o povo antes mesmo de saber que ia chegar uma história dessa na mão dele e que ele ficaria totalmente perdido. Mas ele pediu sabedoria para Deus, foi dado sabedoria, e quando chegou essa causa na vida dele, ele soube como agir, agiu com sabedoria, conseguiu identificar a verdadeira mãe através do amor e tomou a melhor atitude justa, que é dar o filho vivo para a mãe dele que o amava. Olha só, porque Deus, quando Ele entra com a justiça dele, não tem como dar errado. Deus é fiel e justo para julgar a minha causa, para julgar a sua causa, para julgar a causa do mundo inteiro. Às vezes a gente se sente injustiçada, às vezes a gente acha realmente que não tem o que fazer, né? Porque só Deus viu o que aconteceu com você e com alguma outra pessoa. Mas eu quero te dizer que se Deus viu, Deus é justo, faz a justiça dele, e a justiça de Deus é a melhor que tem. Não se estresse, não se deprima, não fique ansiosa. Gente, o mal do século é a doença da mente. Porque a gente, naquela ansiedade de resolver as coisas, fica deprimida, frustrada com as pessoas, sabe? Tenta se defender antes mesmo de ser atacada. Nós estamos deixando de ter relacionamentos amigáveis e felizes porque a gente está fechado para qualquer coisa, de tanta mágoa, de tanta desilusão, de tanta frustração que a gente teve com os nossos relacionamentos anteriores. Eu convido você a viver uma vida leve e suave. Deus fala, o meu fardo é leve e suave. Eu convido você para carregar somente o fardo de Jesus na sua vida. Deixa a justiça para Deus. Deixa que a verdade Deus vai fazer aparecer. Deixa tudo na mão de Deus.
confia, descansa, entrega e seja muito feliz, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. Se ajudou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser!